Muito obrigado, Sr. Presidente. Permite-me apenas, em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite simpático e o gosto enorme que tenho em cá estar neste congresso oportuno e interessantíssimo. E daí os meus cumprimentos e o meu elogio à organização desta importantíssima iniciativa científica e cultural. Em relação ao que o Sr. Presidente referiu, eu só gostava de dizer que o tema que foi posto e que eu tentaria apenas abordar, não tratar, é o tema de Europa e anti-Europa e não o tema dos estrangeiros, do Estatuto dos Estrangeiros, enfim. Embora, a propósito da noção de Europa e de anti-Europa, enfim, ao procurarmos identificar aquilo que hoje poderá contribuir para agregar e não agregar ou afastar os europeus, poderemos, sem dúvida, entre os vários domínios que podemos identificar, inclusive aquele que foi acabado de identificar pelo professor Fabre, do anti-islamismo, poderíamos também referir-nos à posição e ao entendimento dos europeus sobre os estrangeiros, sobre o Estatuto dos Estrangeiros e, designadamente, dos refugiados. Em todo o caso, eu iria, muito brevemente, em vez de propor uma visão inovadora, uma espécie de ensaio, conforme ficou prometido, mas para o qual eu creio que não consigo corresponder nesta intervenção, portanto, em vez de um ensaio sobre aquilo que agrega e afasta hoje os povos europeus, iria colocar um conjunto de questões que, a meu ver, poderão identificar pontos de aproximação, de coesão dos povos europeus, dos europeus, por um lado, e por outro lado, aspectos de desintegração ou de fragmentação entre os europeus e os povos europeus e que poderá de alguma forma contribuir para desagregar ainda mais a coesão europeia ou, em sentido contrário, poderá também contribuir enquanto desafio para exigir respostas e fazer com que as respostas dadas a esses desafios possam contribuir para os superar e, desse modo, contribuir também para aprofundar a coesão, a aproximação entre os povos da Europa. Procurarei ser sintético, enquadrando esta temática, sem a concretizar demasiado, para além de um ou dois exemplos que me parecem mais elucidativos no presente. Embora, creio eu, sem subir ao nível das ideias, tal como se conseguiu subir em outras intervenções, com grande prazer para todos nós, e de resto também aconteceu com uma intervenção anterior que acabamos todos de ouvir de forma muito e com grande interesse e utilidade para os nossos conhecimentos. Bem, em primeiro lugar, podemos interrogar-nos sobre se existe hoje uma verdadeira Europa que não só aproxima, como também pode aproximar e agregar efetivamente os povos europeus. Eu faço esta questão desde o início, porquê? Porque há quem entenda que a Europa não existe ou já não existe e poderá eventualmente corresponder a existir a não mais do que uma utopia, porventura desejável, mas não realizável ou insustentável no presente e no futuro. Ou então uma espécie de invólucro vazio, reiteradamente mencionada por hábito ou comodismo, ou, pelo contrário, podemos sustentar
a definição de uma noção de anti-Europa, destinada a salientar, porventura a promover a tal desconstrução, diluição, fragmentação, destruição mesmo do projeto europeu, para além, é claro, de um recurso metodológico de delimitação negativa do conceito de Europa, que já procuramos identificar noutra ocasião e que também tem incontestavelmente utilidade científica também. Neste contexto, como é que poderemos definir os conceitos de Europa e de anti-Europa? Qual o seu conteúdo, se é que é possível identificá-lo de forma clara, e qual a sua relevância operacional, quer do ponto de vista teórico, quer do ponto de vista prático. Neste último plano, a praxis importará talvez determinar que valores traduzem ou deveriam traduzir mais apropriadamente as ideias de Europa e de anti-Europa, presentemente e, em especial, no quadro da atual União Europeia, que é o quadro político, jurídico, social, em que mais diretamente nos enquadramos. Hoje, como no passado, muito aproxima e também muito divide os europeus, designadamente, mas não apenas, os cidadãos dos países que formam, que integram a União Europeia, sucessora das comunidades europeias, instituídas nos anos 50 do século XX, e com múltiplos antecedentes conhecidos e, portanto, é dispensável, claro está, mencioná-los, porque também são muito antigos, foram sendo sedimentados ao longo das décadas, até mesmo dos séculos, do ponto de vista cultural e de outros pontos de vista. Poderemos notar, desde logo, o que parece mais óbvio, ou seja, o que permitiu, favoreceu ou impôs a convergência de esforços dos europeus em momentos passados. Convergência e pontos de convergência esses que podem ter hoje perdido alguma relevância ou total relevância ou desaparecido de alguma forma das preocupações e pelas mais diversas razões. Mudança de perspectivas, de expectativas, de pretensões das novas gerações comparativamente às anteriores, eliminação de perigos graves do passado, como a guerra, a destruição, a miséria, surgimento de novos riscos e, consequentemente, busca de novas soluções para estes novos problemas. Foi possível construir ou reconstruir em conjunto a Europa, ou pelo menos uma parte relevante dela, após a Segunda Guerra Mundial, devido à enorme gravidade dos problemas que havia que enfrentar, tanto interno como externamente. A congregação de esforços nos vários países europeus permitiu, por um lado, a reconstrução política, económica, social, bem como, e de outro ponto de vista, a inauguração de um dos períodos de maior crescimento da prosperidade e também de melhoria das condições de vida dos povos europeus comparativamente a todos os períodos históricos anteriores. Pode admitir-se que a necessidade e a ambição fizeram ou impuseram o engenho, a arte, para ultrapassar as dificuldades gigantescas que se deparavam os europeus. Ou então, talvez com um pouco de maior precisão, os anseios e também o conhecimento, ou seja, a percepção rigorosa dos problemas, dos seus contornos, da realidade, bem como a escolha racional e persistente de uma estratégia e das medidas mais apropriadas, efetivamente mais apropriadas, para atingir determinados fins. Esse conhecimento, riquíssimo, fundamentado, os anseios, os objetivos fixados, permitiram e conduziram a todos os progressos que eram desejados e que foram, em larga medida, alcançados. É claro que sem conhecimento rigoroso, preciso, sustentado, vontade da ciência e sem o seu aproveitamento ótimo, sem uma escolha clara no sentido de incorporar
esse conhecimento na prossecução dos objetivos identificados, estes últimos dificilmente seriam alcançados, como foram, independentemente das dificuldades de percurso, que foram também muitas e graves, e que, em todo o caso, independentemente da sua maior ou menor gravidade, inevitavelmente se deparam a todos os caminhantes. Recorrendo à terminologia proposta, Europa, anti-Europa, e sem querer afrontar regras epistemológicas consolidadas, poderemos seguramente afirmar que desde a Segunda Guerra Mundial prevaleceu a construção da Europa, sobretudo no sentido mais estrito da chamada Pequena Europa, formada apenas por 6 Estados que decidiram formar 3 comunidades europeias nos anos 50 do século XX, e o seu aprofundamento e expansão subsequentes até à criação da atual União Europeia. Na medida em que emergiu, prosperou e se expandiu toda a designada construção europeia, ficou de algum modo derrotada e também foi contida a ideia de anti-Europa ou de não-Europa. Todavia, e ao invés do que se poderia supor no presente ao olhar retrospectivamente, o êxito social, cultural, político da construção europeia não poderia ser considerado inevitável ou mesmo provável. Basta recordar a destruição total após a Segunda Guerra Mundial, depois os sucessivos desafios impossíveis de resolver que atingiram o fulcro do difícil processo de integração europeia, desde a célebre crise da cadeira vazia de 1965, com De Gaulle, até às recentíssimas crises do euro de 2010 ou a última dos refugiados sírios e de outras origens, cujos desfechos e contornos são, por enquanto, pelo menos em relação a esta última questão, extremamente difíceis de descortinar. Note-se que um avanço, seja científico ou civilizacional, isto é óbvio, é sempre possível, até pode ser alcançado com celeridade ou com segurança, mas nunca deve ser considerado como absolutamente irreversível ou garantido à partida. Se não faltam exemplos históricos de êxito político, etc., nos mais diversos domínios, e o da reconstrução, ou da construção europeia ocidental após a Segunda Guerra Mundial é seguramente um dos mais emblemáticos do último século. Não faltam também, por outro lado, exemplos de verdadeiros retrocessos e verdadeiras calamidades civilizacionais. Proporia aqui, e em contraposição com as primeiras décadas de construção com tanto êxito das comunidades e da União Europeia, uma breve reflexão então sobre a Europa e anti-Europa, ou não-Europa, nos dias de hoje, restringindo o objeto à União Europeia pelos motivos apontados anteriormente. Um dos pontos que justifica uma reflexão, mesmo que breve, incide sobre o conceito de anti-Europa. O que devemos entender por anti-Europa, qual o seu conteúdo, como é que se deverá confrontar esse conceito de anti-Europa com a noção de Europa, já que, como é conhecido, esta noção, o seu sentido, é debatido consoante as áreas científicas e para além de não faltarem os significados comuns habitualmente utilizados nos mais diversos meios. Um outro ponto que justifica uma reflexão e, portanto, será uma área de aprofundamento, respeita à delimitação do sentido fundamental dessa Europa hoje, em contraposição não apenas à ideia de anti-Europa, mas ainda sem esquecer qual o significado que prevaleceu, o significado da Europa que prevaleceu ao longo do tempo. De qualquer modo, receando que já não haja muito tempo para
desenvolver estes aspectos, que afinal poderiam ser ou seriam os nucleares destas interrogações em torno da noção de Europa e de anti-Europa, talvez importe sumariamente tecer considerações brevíssimas sobre aquilo que poderíamos dizer que estará fundamentalmente em jogo nesta contraposição entre Europa e anti-Europa. Se olharmos apenas para os problemas mais recentes, porque tenho aqui a indicação de que devo terminar o mais rapidamente possível, se olharmos apenas para os problemas mais recentes e mediatizados também, a entrada em massa no território europeu de vários, ou no território de vários Estados-membros da União, de refugiados de vários países, como sucedeu nos últimos dias, sem que se tivesse encontrado uma resposta, se não única, pelo menos harmonizada, não apenas pelas dificuldades e até pelos custos necessariamente envolvidos, mas pela evidente divergência de entendimentos acerca do problema, este constitui um dos exemplos maiores da inexistência e aparente impossibilidade de aproximação de posições sobre o sentido de um problema, sobre a resposta a dar a esse problema e, em consequência, sobre os valores e sobre a ponderação mais acertada dos valores e interesses e outras motivações que se encontram aqui em confronto. Do ponto de vista geográfico, e simplificando muito as questões colocadas, poder-se afirmar que há uma divisão nítida entre os ou alguns dos países da parte norte e central da União Europeia contra os países do sul do continente europeu e os do sul contra o norte e centro, verificada no caso, por exemplo, da crise do euro e das dívidas soberanas. Sucedeu agora uma divisão não menos funda entre os Estados da parte ocidental e central da União contra os países da parte leste e ou do leste contra o centro e o oeste. Ora bem, as duas crises apontadas, a título exemplificativo, do euro e das dívidas soberanas por um lado e dos refugiados por outro, correspondem a duas das controvérsias recentes que sinalizam não apenas domínios essenciais de divergência profunda no seio da União Europeia, mas também de degradação do sentido anterior de relativa coesão, longamente enraizado entre parte substancial das populações quanto às questões fundamentais da vida em comunidade, o que certamente e preocupantemente contribuiu para a redução ou a erosão, porventura irremediável, da percepção e dos juízos de proximidade ou comunhão e identidade entre os europeus, ou em sentido mais restrito, dos cidadãos da União Europeia. De qualquer modo, a história da integração europeia, desde os anos 50 do século XX, fundamentalmente, demonstrou que as dificuldades, independentemente da sua gravidade, serviram, sobretudo, para abrir caminho a novas soluções, inicialmente desconhecidas, indesejadas mesmo, ou até difíceis de imaginar, mas que depois serviram, quase todas elas, para sedimentar e consolidar a percepção de coesão entre os povos da Europa e o projeto europeu. Apesar da enorme gravidade dos desafios presentes, nada impede que voltemos a superá-los positivamente, por assim dizer, por mais difíceis que sejam, que são, sem dúvida, esses desafios e ameaças à coesão e integração europeia devem conduzir todos a descobrir as melhores soluções de construção da Europa que os europeus desejam e necessitam, capazes de conter eficazmente os riscos e perigos da anti-Europa. Ao fim e ao cabo, e aproveitando um dos aspectos conclusivos da intervenção anterior, a anti-Europa poderá servir positivamente para consolidar a Europa. Muito obrigado pela atenção, peço desculpa pela síntese talvez não muito conseguida, mas em todo o caso, procurando cumprir o tempo, cumprir.